Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, olha que meditação gostosa. Eu dei até um título para essa meditação. Servir a Deus pode te trazer problemas. Interessante, né? Vamos pegar essa passagem que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 39. Quando eles seguiram viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que se assentava aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Muito legal. Vocês conhecem a história, Marta, que um coração maravilhoso, foi ela que trouxe Jesus para dentro da casa, ela era irmã de Maria, de Lázaro, né? Ela convidou Jesus, só que você também sabe que Jesus nunca andava sozinho, ele sempre vinha, estava sempre muito bem acompanhado. E aí ela ia ter muito trabalho. E aquele trabalho fez com que ela ficasse cansada. Então ela chega até Jesus e fala assim: você não importa que eu fique trabalhando sozinha? Fala para ela vir me ajudar. Estou trazendo para palavras que a gente usaria no nosso dia a dia. E quantas vezes eu me identifiquei com Marta? Eu sempre estava fazendo alguma coisa, Você sabe, mulher é assim, casa, filho, você tem marido, você tem irmão, você tem o seu próprio trabalho secular, o trabalho dentro de casa, é muita atividade. Então, tinha momentos que eu também me considerava como Maria. Eu me sentava, ficava ouvindo somente pregação, somente orando, então aquilo lá era os dois. Mas, no que dizia respeito ao trabalho com Jesus, nós sempre tivemos célula aqui em casa. E durante 10 anos, todas as semanas, nós fizemos células, com exceção do período de férias, que a gente não tinha, mas o resto era o tempo todo. E o pessoal que vinha de longe, então eu servia uma comidinha, fazia alguma coisa para poder receber os irmãos, para eles não ficarem desde as 6 até as 10, 11 da noite sem nenhum trabalho, sem nenhuma comida. E aquilo realmente dava muito trabalho. E eu amava receber, amava estar com aquelas pessoas, mas eu não podia entender como é que Jesus tinha dito que a Maria tinha escolhido a melhor parte. Porque quem tinha ficado com a pior era a Marta, claro. Mas era uma escolha, era uma necessidade. Não é que ela não queria ou que ela era preguiçosa. Não, ela tinha uma necessidade, ela tinha que agir. E também nós precisamos pensar que serviço não é uma coisa ruim, não é uma coisa negativa. Mas nós precisamos entender essa passagem dentro do texto e contexto para saber por que Jesus estava falando aquilo para ela. E aí eu achei interessante, porque a Maria que ficava quietinha, que ficava ouvindo, ela foi toda elogiada, e a outra que trabalhava, e a outra que fazia. A gente se identifica muito com isso. Nós, mulheres, nós nos identificamos muito. Aí, de repente, você vai falar, mas então essa passagem é uma pregação somente para mulher? Não, não necessariamente. Porque aí é que a ficha caiu. Porque o serviço, ele não é algo ruim, ele é até necessário e ele é muito importante. Mas o problema, o que estava acontecendo por trás daquela história, é o que Jesus disse para ela: você anda muito agitada, você está muito ocupada com muitos serviços. O problema era a agitação. Talvez se Jesus a convidasse: Marta, senta aqui, fica aqui me ouvindo, ela poderia até sentar, mas dentro dela, aquele turbilhão, aquela necessidade de fazer, aquelas atividades, ela sabia, era uma lista, eu tenho que fazer isso, a hora que acabar eu tenho que levantar. Você entende isso? E você que é homem também. Quantos de nós, quantas vezes você esteve com a sua família, mas na sua cabeça você estava fazendo a sua lista do que você tinha que fazer, aquilo que você tinha deixado de realizar. Então você estava almoçando com a família, mas você não estava ali presente. Você estava conversando com as pessoas, ouvindo de longe, mas nem sabia muito bem o que eles estavam fazendo, porque você estava agitado por dentro, porque você estava preocupado com as coisas que ainda deveriam acontecer, você não estava curtindo aquele mesmo momento, aquele momento prazeroso do teu dia a dia. E era isso que Jesus estava dizendo. E, não que o serviço seja algo ruim, pelo contrário, Jesus inclusive nos ensinou a servir. Você se lembra? Ele mesmo lavou os pés dos discípulos, e isso ele estava dizendo que nós estamos aqui, a finalidade é servir realmente uns aos outros. Mas a preocupação dele não era repreender Marta pelo fato dela estar servindo, mas por ela estar inquieta.
por ela estar preocupada, por ela estar muito agitada. E era isso que ele estava querendo, que ela simplesmente curtisse aquele momento, que ela parasse e estivesse entrando naquele momento prazerosamente para poder saber. E se atrasasse depois, tudo bem. Eles estavam ali, estavam na casa. É que nós não permitimos isso. A gente quer tudo certo, na hora certa, do jeito certo. O que estava errado era o interior dela. Ele estava inquieto, estava preocupado. E os homens também passam por isso. Nós temos que entender que o que nós estamos falando é que, por exemplo, às vezes até mesmo um homem ou uma mulher vão ao culto. Estão lá, estão ouvindo a palavra, estão ouvindo a pregação, estão cantando, mas na cabeça, aquilo lá, nossa, amanhã, segunda-feira, eu tenho tal reunião, ai meu Deus, me ajuda nessa reunião. Você não entrou dentro do culto, você não adorou a Deus, você não curtiu o que estava sendo falado, porque você já estava com a sua mente dividida, preocupada. É isso que a mente preocupada, ela está ocupada antecipadamente. É isso que acontece. Acontece dentro da igreja, isso acontece no meio da tua família. E o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: você precisa inteiramente entrar na situação. Você precisa, senão o teu pensamento e o meu vai se tornar uma obsessão. É a lista do tudo. Roubaram o nosso aqui e agora. Está sendo roubado aquilo que nós estamos fazendo, está sendo roubado. Maria, ela se assentava e curtia, ela se acalmou para poder ouvir, mas os outros não. E se nós não acalmarmos o nosso interior, o que vai acontecer é que nós não vamos nem conseguir ouvir Jesus, nós não vamos ouvir o nosso marido, não vamos ouvir nossa esposa, não vamos estar ouvindo porque, nossa, eu tenho que fazer, não, mas daqui a pouco, vamos embora, Jesus, que a coisa está... Você entende aquela agitação interna? Demorou para cair a minha ficha, porque eu muitas e muitas vezes, como eu já disse, eu me identificava era com a Marta, né? E aí o que vai acontecer é que nós vamos estar agitados, nós vamos estar totalmente preocupado, inquieto, ansioso, tem tanto nome para a gente dar para isso. E o que Jesus estava dizendo, isso é uma cilada. Isso é uma cilada, é uma falta de confiança, é uma falta... você pode ser Marta e Maria, mas você precisa saber o momento certo de se aquietar, de parar para ouvir a voz dele, de parar para saber que ele tem o controle de tudo, de parar para colocar na mão dele e falar, olha, eu tenho tanta coisa para resolver amanhã, é segunda-feira, mas agora eu quero entrar na tua presença, eu quero te adorar, Deus, eu quero estar diante do Senhor, de coração, corpo, alma e espírito. É isso que Jesus estava falando. Ele não estava negando o trabalho para ele. É por isso que eu comecei por um título que às vezes até mesmo o nosso trabalho para Deus, esse servir a Deus pode te trazer um problema sério, porque nós estamos executando, mas nós não estamos adorando, nós não estamos amando, nós não estamos curtindo. Eu trouxe a história da Marta, e ela é uma parte espiritual, mas leva isso para você no teu dia a dia. Na hora que teu filho chegar, olhe nos olhos, converse com ele. Na hora que teu marido chegar, você tem um tempo, você não sabe quanto tempo vocês vão ter juntos. Na hora que a tua esposa estiver falando, ouça o que ela está dizendo. É tão importante. Às vezes você fala e de repente você faz uma pergunta, a pessoa está na cara, você nem ouviu o que ela estava dizendo. Por quê? Porque nós estamos ansiosos e muito preocupados com muitas coisas. Vamos orar? Pai amado e querido, só o Senhor conhece o nosso interior. Só o Senhor sabe aquilo que nos preocupa, aquilo que vai dentro de nós. Só o Senhor sabe das nossas ansiedades. E nessa manhã eu quero orar por cada pessoa que está nos assistindo, cada pessoa que está ouvindo esse maná, Pai. Que possa, diante do Senhor, entregar as preocupações, entregar os afazeres, o dia a dia, mas também saber que o Senhor nos quer no descanso, aquietados, porque o Senhor já tem dado ordem a teus anjos a nosso respeito. Pai, que essa meditação nos faça pensar que o nosso dia a dia são 24 horas para a gente poder executar. Tudo bem, a gente sabe que não tem tudo isso porque dormimos, paramos, fazemos, não importa, mas aquilo que fizermos, que a gente entre de coração, com vontade mesmo de estar te servindo, com vontade de estar te adorando, com vontade de estar trabalhando, mesmo que seja um simples dentro de casa, um trabalho, uma execução, uma pessoa dentro do escritório, mas que cada pessoa que chegar à sua frente, olho no olho, que você saiba da importância que esta pessoa tem para Deus e também para você.
Que Deus abençoe o nosso dia. Que Deus nos dê graça para vivermos esse dia da melhor maneira possível. E que a paz entre no nosso coração para que a gente saiba, tudo está no controle dele. Amém? Fica com Deus, querido. Que Deus te abençoe muito, ricamente, profundamente, no dia que se chama hoje. Amém. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.